E ainda falando sobre Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos afirmou que enviou 2 submarinos nucleares para uma área próxima da Rússia. Quem traz os detalhes para a gente é o Eliseu Caetano. Eliseu, mais uma vez, bem-vindo. Oi, Paula, muito bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, 8 horas da manhã, com 19 minutos aqui na costa leste do país. Neste momento, a temperatura aqui no sul da Flórida chegando aos 30 graus Celsius. Uma sexta-feira de muito sol e muito calor por aqui, mas aonde também está quente é na capital Washington. Já virou uma retórica nossa, né, de jornalistas que trabalham diariamente na cobertura política aqui nos Estados Unidos. A temperatura por lá não baixa e não baixa de jeito nenhum na capital americana, viu? Ontem nós entramos aqui na programação da Jovem Pan com esse Breaking News, trazendo essa informação em primeira mão para o nosso ouvinte, espectador, internauta, de que Donald Trump havia avisado através da sua própria rede social, a Truth Social, de que estaria reposicionando a partir daquele momento 2 submarinos nucleares para regiões próximas à Rússia. E isso de fato foi feito, viu? Horas depois, a Casa Branca confirmou o reposicionamento dessas 2 artilharias militares americanas. Portanto, neste momento, há 2 submarinos americanos com potências nucleares se aproximando da Rússia em uma região que ainda é desconhecida por ser uma movimentação militar, né? Como não poderia deixar de ser. Eles não dizem exatamente aonde esses submarinos estão, mas confirmam esse reposicionamento, viu? E como uma forma de resposta às declarações consideradas por Donald Trump como altamente provocativas, feitas por Dmitry Medvedev, que é vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país. Medvedev advertiu Trump sobre a capacidade nuclear do sistema de retaliação automática da era soviética, pouco tempo depois de Trump ter estabelecido um ultimato de 10 dias para que Moscou aceitasse um cessar-fogo com a Ucrânia, sob penas aí de sanções adicionais, né? E daí, em publicação nessa rede social, na Truth Social, Trump afirmou o seguinte, salvo engano, a gente tem esse print aí. Com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente Medvedev, eu ordenei que 2 submarinos nucleares sejam posicionados nas regiões apropriadas, caso essas declarações sejam mais do que isso. E que declarações são essas a que Donald Trump se refere? Donald Trump, na quinta-feira, deu um ultimato à Rússia. Ou a Rússia entra no acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, ou os Estados Unidos vão impor sanções mais pesadas ainda do ponto de vista econômico, mais pesadas ainda do ponto de vista militar, uma vez que toda a artilharia militar, ou quase toda a artilharia militar ucraniana, que é utilizada nessa guerra que já dura aí quase 3 anos, vem daqui, vem dos Estados Unidos, é enviada daqui lá para o leste europeu, e ainda ameaçou retaliar de outras formas possíveis. Esse outras formas possíveis foi interpretado lá na Rússia como, ok, isso é um chamamento à guerra. E por isso, Dmitry Medvedev, que é vice-diretor do Conselho de Segurança da Rússia, fez algumas declarações ontem, sexta-feira, dizendo, olha, se Donald Trump quer entrar numa guerra, aqui ele encontra. Isso foi suficiente para a temperatura subir ainda mais, para os ânimos que já não estavam calmos, né, ficarem mais exaltados ainda, e daí veio essa contra-resposta, essa tréplica, na verdade, de Donald Trump, reposicionando esses 2 submarinos militares com capacidade nuclear em território próximo à Rússia. A Rússia, por sua vez, dobrou a aposta e disse, olha, aqui nós temos condições de ir além disso. A Marinha e o Pentágono dos Estados Unidos têm se recusado desde a tarde de ontem em comentar os detalhes operacionais sobre o envio desses submarinos nucleares, segundo eles, por medida de segurança. Tradicionalmente, é assim que funciona. Agora, a gente vai também seguir acompanhando, porque esse final de semana deve ser bem agitado, tanto lá na Rússia, no leste europeu, quanto por aqui nos Estados Unidos. Eliseu, essa tensão, ela só parece aumentar, né? Com Vladimir Putin ter anunciado a produção em massa de novos mísseis hipersônicos com capacidade nuclear.
Exatamente, Paula. Estamos vivendo tempos confusos no mundo inteiro, né? Essa guerra de retórica envolvendo as principais autoridades do planeta não tem trazido um sábado de tranquilidade para o ser humano, né? Aí estávamos falando da temperatura que subiu bastante quinta e sexta entre Rússia e Estados Unidos. Na manhã de hoje, sábado, quem vem? Vladimir Putin. O presidente da Rússia afirmou para a mídia local que o país iniciou a produção em massa do míssil hipersônico intermediário chamado Orishnik, que já inclusive entrou em serviço nas Forças Armadas russas e que deve ser implantado na Bielorrússia ainda este ano. Putin afirmou que os locais de lançamento já foram selecionados em território bielorrusso e que os preparativos para a implantação já estão na fase final, com expectativa de operacionalização ainda neste ano, ainda em 2025. Esse Orishnik é capaz de atingir velocidades superiores a Mach 10, que é a capacidade máxima, a velocidade máxima para um míssil supersônico. E também pode chegar até 5.500 quilômetros de distância, ou seja, tem um alvo em potencial distante, mas ele chega lá. É quase impossível, ainda de acordo com palavras de Vladimir Putin, interceptar esse tipo de armamento militar, que inclusive já foi utilizado em 2024 contra a cidade de Dnipro, na Ucrânia, durante essa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Putin ontem ainda comparou o poder de destruição convencional do míssil ao de uma ogiva nuclear. Ou seja, ontem, enquanto a temperatura estava subindo e a guerra de retórica acontecendo entre Estados Unidos e Rússia, Vladimir Putin já tinha dado um glimpse, um pedacinho do que estava por vir na manhã desse sábado, quando ele comparou esse míssil que começa a ser produzido, né, novas unidades desse míssil começa a ser produzido hoje, comparando aí a uma ogiva nuclear, mesmo quando equipado com carga não nuclear, segundo Vladimir Putin, destacando ainda a utilidade dele como ferramenta de intimidação estratégica. Agora resta a gente ver como Donald Trump vai reagir a essas palavras, né, de ferramenta de intimidação estratégica. Eu volto com vocês no estúdio, Paula, Nonato. É isso aí, noticiário internacional quente, né, nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Eliseu Caetano, até mais para você.